O técnico Tite convocou nesta semana os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O torneio começa no dia 24. O Brasil estreia no... Não, o torneio, aliás, começa no dia 20. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia. Para analisar a convocação da seleção e o que esperar do time do Tite na Copa lá do Catar, o Revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista José Trajano, que semanalmente apresenta o Papo com José Trajano aqui na TVT e Rádio Brasil Atual. Olá, Trajano, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Olha, estamos a 9 dias da Copa, da estreia da famosa, do pontapé inicial da Copa do Mundo no Catar. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia, como você falou. Só que antes de falar da convocação, que para mim não é o menos importante, eu queria falar da Copa no Catar. Você entendeu? Porque a Copa no Catar é o maior escândalo dos últimos tempos na história do futebol mundial. Eu até recomendo, eu não vi, eu vou recomendar para eu mesmo, né? Um documentário que está sendo exibido pela Netflix que mostra a corrupção na FIFA. A Copa do Mundo é sempre o pote de ouro da FIFA. E eu peguei aqui uns dados que são assustadores. Primeiro que o Catar não poderia sediar uma Copa do Mundo por violar, né, uma série de direitos humanos e pelo trabalho escravo que foi exercido nos trabalhadores que foram obrigados a construir os estádios lá no Catar. Aliás, louve-se as torcidas organizadas da Alemanha, que em todos os jogos do campeonato alemão, na famosa Bundesliga, têm levado faixas e entoam cantos contra a realização da Copa no Catar. Dizem eles, o slogan é o seguinte: 15 mil mortes por 5.760 minutos de futebol, vocês não têm vergonha na cara? Ou seja, é o número de mortos de operários, de mortes ocorridas na construção dos estádios e o número de minutos somando todas as partidas da Copa do Mundo. Isso que é mais importante a gente falar nessa Copa. A FIFA, que está exibida nesse documentário da Netflix, lucra 25 bilhões de reais com essa Copa do Mundo no Catar. Isso é que está em jogo, sabe? Esse é o capitalismo no futebol. A convocação da seleção, a gente pode discutir. Não foi esse, não foi aquele, não foi o Gabigol, não foi o Scarpa, né? Mas para mim é um detalhe. Agora, Trajano, quando você levantou essa bola, é claro que a gente ia querer te ouvir sobre essa questão, né? Porque além de jornalista esportivo que ama esporte em várias modalidades, você também fala muito da questão política. E a Copa do Mundo também é um evento político, como você bem lembrou. Corrupção, trabalho escravo, a questão da perseguição, questão de os atletas não poderem se posicionar especificamente sobre direitos humanos, enfim, todo esse bojo envolvendo a FIFA, que não é de hoje essa questão de corrupção na FIFA, que organiza os torneios de futebol no mundo, né? Não é, Trajano? É verdade. Você sabe que nós temos a nossa querida entre aspas, evidentemente, CBF, que sempre teve de mãos dadas com a FIFA, vide Marim, Ricardo Teixeira, Del Nero, muitos deles presos, escondidos. Aí fica até a pergunta: onde anda você, Ricardo Teixeira? Né? Acusado de tanta propina. E o Blatter, grande Blatter, o Platini, são os nomes que lideraram, comandaram o futebol mundial durante anos. Só que a coisa não se emenda. A coisa não se emenda. Realizar, mais uma vez, a Copa no Catar é uma vergonha mundial. Agora, os dirigentes do futebol abraçam a causa, acham ótimo. Acham ótimo. Então nós vamos ver uma cobertura da Copa do Mundo mais voltada para o jogo em si. Quando esse tipo de cobertura, se o jornalismo esportivo tivesse vergonha na cara, faria uma cobertura dividida entre a bola que rola dentro de campo e a bola que não rola fora de campo. Até porque, Ana, só te interrompendo rapidão, até porque, Trajano,
dos catarianos, dificilmente a gente vai ver um trabalhador catariano que trabalhou na construção dos estádios dentro de um estádio vendo a Copa do Mundo, porque a Copa foi feita para fora do Catar e não para quem mora no Catar especificamente. Ou estou enganado, Trajano? Olha, a Copa do Mundo, na verdade, é feita por quem assiste pela televisão. Porque os direitos televisivos, é aí que a FIFA, é o pote de ouro da FIFA. A maior parte, 57% da arrecadação da FIFA, vem dos direitos de televisão mundo afora. É muito dinheiro. Então, a FIFA não está se importando muito se o estádio, apesar que ganha dinheiro também com venda de ingressos, né, com acomodações, dos hotéis e tal, mas o dinheiro, o grosso do dinheiro, é na venda dos direitos televisivos. Então, se não vai ter gente nos estádios, é possível até, Cosmo, que para não pegar mal, distribuam alguns ingressos ali para fazer uma média, para que os estádios fiquem cheios. E lembrando, na verdade, que a maioria desses trabalhadores que construíram os estádios no Catar, na verdade, são filipinos, são imigrantes que chegaram no Catar, não são da região. Mas, Trajano, queria te perguntar ainda sobre outra polêmica nessa questão de direitos humanos. A seleção da Dinamarca queria fazer uma manifestação no seu uniforme e sobre os direitos humanos para todos, no lugar dos patrocinadores. Isso já vinha sendo divulgado há algum tempo e parece que a FIFA barrou, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Bom, a grande dona FIFA barrou, mas a Inglaterra resolveu enfrentar. A Inglaterra vai levar, o Harry Kane, que é o capitão inglês, vai levar a braçadeira de capitão apoiando o movimento LGBTQIA+. Você entendeu? E a Inglaterra se compromete a pagar a multa. Dane-se, pagamos a multa, mas vamos protestar. Maravilha, isso é muito bom. Trajano, vamos falar um pouco agora, eu quero te ouvir também. Vamos falar da bola, vamos falar da bola. Vamos falar da bola agora, que isso também é importante. Vamos lá, bola. Você já acompanhou várias Copas do Mundo, vários torneios, é torcedor do famoso América lá do Rio de Janeiro. Trajano, a tua expectativa em relação a esta Copa do Mundo sobre as seleções? Queria que trouxesse destaques para a gente, para os nossos espectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Na tua avaliação, quem vai surpreender, quem corre por fora, quem é favorito? Olha, por uma experiência própria de conversar com muita gente, eu sou igual aquele engenheiro gaúcho que governou o Rio de Janeiro por 2 vezes, de quem eu fui grande admirador. Começava com L o nome dele, mas era mais conhecido com a letra B do seu segundo nome, Leonel Brizola. Como o Brizola, eu venho de longe. Então, pela experiência adquirida, é o seguinte. A Copa do Mundo é quem está melhor naqueles 30 dias da Copa. Você pode, às vezes, ter um favoritaço. O time está bem, está arrebentando, fez eliminatórias sensacionais, ganhou de todo mundo. Mas, olha, o importante é estar bem naqueles 30. Porque não é um campeonato comprido, longo, como um campeonato brasileiro, por exemplo, né? Que você vai disputando, meses e meses. Não, tudo se resolve daquele mesinho ali. É ali que você tem que estar bem. Um jogo mal jogado, um erro, uma contusão, uma expulsão, isso são elementos que podem contribuir para que tudo vai por água abaixo. E os favoritos, Cosme e Ana Rosa, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Eu gostaria de um dia, não sei se eu vou ter tempo para isso, de dizer assim, olha, gente, os favoritos são Nigéria, você entendeu? Equador, e aí botava um país, né, de primeiro mundo e tal, Alemanha, não sei o quê. Não, os favoritos são sempre aqueles de sempre. Aqui embaixo, Brasil e Argentina. Lá em cima, França, Alemanha, Inglaterra e a Bélgica, que anda correndo por fora. A grande decepção é a Itália, que nem se classificou. Então, o que pode dar? Muita gente fala, a França é o melhor de todos. Não sei. Eu, se tivesse que fazer uma lista de 3, é perigoso fazer lista de 3, eu colocaria França, Brasil e Argentina, vai. França, Brasil e Argentina? França, Brasil e Argentina. Um desses aí poderá ser o... Agora, nada impede de chegar correndo por fora a Alemanha, que é sempre forte. Sim. A Inglaterra, que tem um time jovem, pode surpreender, não é? O país africano, infelizmente, ainda não tem bons jogadores, mas sempre falta alguma coisa. Então, eu acho que não foge muito disso, não.
E Trajano, agora a pergunta para os apaixonados de futebol aqui no Brasil: qual é a possibilidade do Brasil levar o Hexa nessa Copa? O Hexa vem, Trajano? O Hexa vem? Você sabe que é um momento tão especial na vida da gente. Essa Copa do Mundo, primeiro é no fim do ano. Nunca aconteceu isso, né? Vai terminar na beira do Natal. A gente está acostumado com uma Copa do Mundo no meio do ano. É uma Copa do Mundo pós-vitória do presidente Lula, onde a gente ficou tão envolvido, tão preocupado, tão ansioso. Então, tem características muito próprias dessa Copa do Mundo, né? E mais, a Copa do Mundo, se o Brasil vencer, conquistar o Hexa, o presidente ainda vai ser o capitão. Vejam vocês o que é a natureza, como diria Zé Trindade. Mas eu acho que dessa vez, nós temos, falando agora com a bola rolando, nós temos um time bom, na frente, bons atacantes, né? A defesa, nós temos laterais que não empolgam, eles cumprem tarefas, mas não temos mais um Júnior, um Roberto Carlos, um Nilton Santos na esquerda, nem na direita um Cafu, Carlos Alberto, Leandro e tal. São laterais que cumprem determinações do Tite. Mas o time é jovem, tem atacante a rodo, como a gente nunca teve, e o Neymar, que é o nosso melhor jogador, tem que saber o que vai acontecer com ele, porque em Copa do Mundo ele não costuma se dar bem, né? E se ele estiver bem, dentro de campo ele contribui. Ele não contribui fora, mas dentro de campo ele pode contribuir e ajudar muito. Trajano, você tocou num ponto aí do jogador Neymar. É indiscutível, tem muita bola, joga muita bola, jogou muita bola no Santos, na Europa também. Mas às vezes essa coisa de estrela popstar se confunde muito dentro do campo, em ser estrela, ser popstar. E nesta semana aconteceu mais um caso envolvendo o Neymar, se envolvendo aí no que diz respeito à questão, uma crítica que o Walter Casagrande fez, o famoso Casão, no que diz respeito a essa questão especificamente, Neymar jogador, Neymar popstar. E aí foi duramente atacado, o Neymar veio com questões pessoais sobre o Casagrande. A minha pergunta para você, o Neymar já cresceu, ele se deu conta da importância dele para o futebol, ou a gente é uma interrogação muito grande? Olha, a minha resposta gostaria de ser diferente do que eu vou dar agora. Eu estou num processo jurídico, numa queixa-crime dele contra mim, entendeu? E acabamos de fazer até um acordo, eu dizendo que as críticas que fiz a ele foram dentro de campo e não fora. Então eu vou ter que passar, porque nós estamos em plena briga jurídica. Tá certo, então. A minha resposta já dá para entender tudo, né? Sim, claro. Tá claro, entendido. Com certeza. Mas a gente, como brasileiro, torce para que ele de fato brilhe, jogue muita bola e que de fato possa trazer o Hexa para a gente. Mas, antes da gente acabar, Ana, é verdade que vai vir novidade aí na Copa do Mundo com o Trajano? Fala para a gente disso. Não, o seguinte, olha, primeiro vamos falar com o nosso pessoal que nos assiste. Aliás, eu fiquei muito surpreso e muito emocionado com a recepção que eu tive no domingo na Paulista, quando saiu a vitória do presidente Lula. A quantidade de gente que nos assiste é uma coisa impressionante. As pessoas vinham, vendo na TVT, não perco e tal, abraçando, festejando e tal, e falando no programa do Papo com Zé na TVT. Mas durante a Copa, nós vamos mudar o horário do programa. Sempre o programa Papo com Zé, na Rádio Brasil Atual e aqui na TVT, ele vai ao ar ao vivo de segunda a sexta, de 6h30 às 7h, antes do seu jornal. Durante a Copa, não. Durante a Copa vai ao ar 15 para as 8, após o seu jornal. A gente vai preparar sempre programas especiais, com convidado, falando muito, o prato principal vai ser a Copa do Mundo. Agora, para finalizar, eu queria entrar na polêmica da seleção, só para não deixar passar, Trajano. A pergunta é simples. Simples para mim, né? Que estou fazendo a pergunta. Como diria o professor de química. Simples para mim que estou fazendo a pergunta. Qual que é o jogador que você acha que vai fazer falta nessa seleção do Tite? Olha, eu tenho certeza que não será o Daniel Alves, porque eu não merecia estar lá, né? Agora, a convocação ficou polêmica pela insistência, pela convocação do Daniel Alves. Se ele não tivesse sido convocado, isso não teria acontecido. Eu acho que talvez pudesse ter levado o Scarpa. Que ganhou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E nós temos pouca gente ali no meio.
Mas nós estamos bem servidos. Vai fazer falta? Não sei. Vai fazer falta um Zico, um Zizinho, um Pelé, um Rivelino, um Gerson, mas isso é coisa do passado. Nós estamos bem servidos. Não estamos mal dessa vez, não. Trajano, o Isaac, nosso produtor aqui, deu mais uns minutinhos pra gente bater bola contigo. E eu tô gostando muito. Então é o seguinte, Trajano, Zé Trajano, já fez alguma aposta com o Juca? O que vocês acham? Quem vai mandar bem na Copa do Mundo? E mais, traz alguns destaques que a gente possa ficar atento durante os jogos, não só do Brasil, jogadores, por exemplo, de outros destaques de outras seleções, pelo Trajano. Olha, a maior maldade da Copa do Mundo é você ver jogadores sensacionais cujas seleções não se classificaram. Eu até de brincadeira, ontem eu fiz um programa ao vivo no UOL, que eu também tenho programação no UOL, eu vou estar com o Juca e o Casagrande no UOL, também diariamente, o Casagrande e o Juca vão estar lá no Catar. E eu vou ficar daqui, que nós temos um programa chamado Cartão Vermelho no UOL. Que nome, hein? Bom, mas o negócio é o seguinte, eu de brincadeira, eu fiz a seguinte sugestão, se fosse possível, igual o draft na NBA. Pegava todos esses jogadores que as seleções não se classificaram, tipo o Haaland, por exemplo, que é o grande jogador, né, do Manchester City, jogador da Noruega, formidável, sensacional. O Salah, jogador do Egito, que não vai estar lá. Né? O Mané, que é do Senegal, está machucado, está inscrito, mas talvez não jogue. Esses jogadores... Aí você podia botar o Gabigol, bota alguns brasileiros que não foram convocados também, né? O Scarpa. Eles entrariam numa espécie de draft. As seleções mais fracas teriam direito de requisitar esses jogadores como reforço. Você entendeu? Aí nós ficaríamos sem esses craques da Copa do Mundo e os times mais fracos seriam reforçados. Já imaginou? Cara, é uma pena o Salah não joga tão muito na Premier League, é maravilhoso. E o Egito, infelizmente, é uma pena mesmo não ver esses atletas, né, o Trajano, jogando esse fino da bola que desponta aí nas ligas europeias. Tá aí o próprio Mané mesmo contundiu. E ao mesmo tempo tem umas cabeças de bagre lá, né? Você sabe que Copa do Mundo tem uma coisa que desanima muito, que é sempre a estreia. Por exemplo, a Copa do Mundo é uma coisa portentosa em termos de futebol, né? É o grande momento do futebol. Com todas essas mazelas aí, terríveis da FIFA, bote de ouro da FIFA, sendo o Catar, que não deveria ser, que é um país que não tem nada a ver, que não agride, né, os direitos humanos, Bom, mas o primeiro jogo sempre é um horror. O primeiro jogo dessa Copa é Equador e Catar. Dá um desânimo desgraçado, não dá? Mas você tinha que lembrar desse detalhe, Trajano. Equador. É jogo de estreia. É jogo de estreia. Agora, Trajano, já que a gente estendeu o tempo um pouco aqui, vou fazer um paralelo aí da Copa do Mundo. Copa do Mundo masculina sempre tem esse alvoroço, sempre tem essa questão. A gente para no momento que o Brasil vai jogar quando é Copa masculina. Quando que você acha que isso vai acontecer com as nossas meninas do nosso futebol, que vão tão bem, que fazem um trabalho tão espetacular também nessa área do futebol? Olha, as meninas têm crescido muito, né? O futebol feminino, na televisão a gente vê campeonato italiano de futebol, feminino, campeonato inglês. E tem um avanço também que é muito bom a gente considerar, que é o ingresso das mulheres nas transmissões, como narradoras e comentaristas. Isso é muito legal, vai acontecer nessa Copa do Mundo, né? Agora, há um certo preconceito, há ainda uma restrição, mas eu acho que há um crescimento do futebol feminino e o futebol feminino brasileiro está sofrendo uma transição, porque as grandes jogadoras envelheceram. A Marta, por exemplo, né? Já está em fim de carreira. A Formiga parou de jogar na seleção. Mas eu acho que nós temos lenha para queimar, tem um trabalho aí a longo prazo, quem sabe, né? As meninas ganham um título em breve. E a gente dê a importância a esse campeonato como a gente dá a importância ao masculino também. Está começando a dar, mas ainda tem muito para crescer, porque há muito preconceito e restrição, o que é um absurdo que isso aconteça. É verdade. Eu adoro ver jogo de futebol feminino. Muito Palmeiras bom. foi campeão da Libertadores agora. É verdade. Exatamente. É verdade. Trajano, agora para finalizar, eu quero te ouvir fazer uma pergunta em relação a alguns jogadores. Tua expectativa do Mbappé pela França, tua expectativa do Messi pela Argentina, que já não é mais garotinho, não tá com aquele futebol que o fez ganhar por vários anos o melhor jogador do mundo, e especificamente o Neymar brasileiro. Então eu queria te ouvir sobre Neymar na bola, o Messi, né, e o Mbappé da França. Então vou colocar mais um que você não perguntou, Cristiano Ronaldo.
Boa, boa. E é um fim de carreira, né? E eu acho que ele não vai poder ajudar muito a seleção portuguesa, porque está descendente, não decadente, descendente, porque já está liberando quase 40 anos. Infelizmente, para Portugal, que eu adoro Portugal e torço muito pela seleção portuguesa, como adoro a seleção uruguaia, que acabou de divulgar um vídeo agora, maravilhoso. Recomendo para que vocês vejam aí nas redes sociais, falando do jogo, da convocação dos jogadores e mostrando de que lugar do Uruguai cada um deles é. É muito legal. Bacana. O Mbappé pode ser a grande estrela, como já foi muito bem na outra, né? A França foi campeã do mundo com o Mbappé brilhando. O Messi é a última Copa do Messi. E há muito tempo que a gente não vê ele se preparando tanto, jogando tão bem pela seleção. Ele está jogando muito mais pela seleção do que pelo clube dele. Então pode ser uma grande estrela. E o Neymar é um ponto de interrogação. Se jogar bem, se não entrar em polêmica, se não sair rolando, pode ajudar muito o Brasil. Tá certo, então conversamos com o jornalista José Trajano, que tem o seu programa aqui na TVT, o Papo com o José Trajano, todos os dias de segunda a sexta, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Fiquem ligados pela programação especial, né, Trajano, nesse momento de Copa do Mundo no Catar. A partir de segunda-feira, dia 21, será 15 para as 8, ao vivo. Perfeito, então. Muito obrigado pela sua participação com a gente Abraço, aqui hoje. Obrigado a vocês. Abraço. Grande abraço. Boa Copa para todos. Para nós. Para nós.